Agora, começaremos a agregar esses estados, tentando fazer uma redução algorítmica do tamanho do nosso problema. Dada essa cadeia que montamos, será que conseguiríamos simplificá-la ainda mais? Reparem que temos dois estados com a variável de estado x iguais a 1, simbolizando que o guarda-chuva está em casa, e dois estados com a variável de estado y iguais a 1, simbolizando que ele está no trabalho. Desta forma, poderíamos agregar esses estados em um só, passando a se importar somente onde o guarda-chuva estaria, ignorando a localização atual da pessoa representada pela variável de estado z. É importante ressaltar que essa agregação pode ser feita para qualquer tipo de cadeia, desde que as devidas adaptações sejam feitas. Esse procedimento é conhecido como agregação e desagregação de estados. Os estados agregados nem sempre possuem uma interpretação simples. No nosso caso, como iremos ver, a interpretação das transições da cadeia agregada não é muito intuitiva. Desta forma, os nossos estados não teriam mais as variáveis x, y e z, e somente x e y. Dessa forma, geramos somente os estados 0, 1 e 1, 0. Todavia, devido a essa agregação, precisamos adaptar as probabilidades dadas para gerar essas transições entre os estados de maneira correta. Para isso, substituímos pelas probabilidades R e S. R será representado pela escolha de π01t, dentre os πs agregados, que seriam π01c e π01t, multiplicado da probabilidade de chover, garantindo a troca correta entre os estados, preservando a estrutura da cadeia anterior. S seguirá a mesma lógica, sendo representado pela escolha de π10c dentre os dois πs agregados, π10c e π10t, multiplicado da probabilidade de chover. Após gerar essas duas probabilidades, teremos probabilidades 1 menos R e 1 menos S para permanecermos nos mesmos estados, garantindo que o somatório das probabilidades seja 1 e, assim, preservando a estrutura da cadeia anterior. Dessa forma, as probabilidades encontradas na cadeia agregada podem ser usadas para obter as probabilidades da cadeia original, e vice-versa. Cabe destacar também que as transições da cadeia agregada não têm uma interpretação intuitiva. Em particular, se a cadeia original não for apresentada, não será possível resolver o problema apenas com a cadeia agregada, pois sem saber onde o sujeito está, não há como determinar para onde o guarda-chuva irá em cada caso. Em resumo, a cadeia agregada pode ser útil para simplificar a solução do problema original, mas ela não é uma substituta para a mesma. Montada agora a nossa cadeia agregada, podemos resolvê-la através da forma matricial. Assim, encontramos as nossas equações. Novamente, adicionamos uma equação a mais, garantindo que o somatório de todos os πs deverá ser igual a 1. Agora, encontramos os valores de π01 e π10 em função somente de R e de S, que, consequentemente, estão em função de P e de Q. O caso desses πs é interessante caso seja necessário saber, por exemplo, qual é a probabilidade de termos um guarda-chuva no trabalho, que seria representado por π01, ou termos um guarda-chuva em casa, que seria representado por π10. Novamente, essa é só uma agregação da cadeia anterior, então podemos obter alguns dos resultados originais a partir da mesma. Revendo rapidamente as equações encontradas no slide anterior, podemos deduzir que o somatório das probabilidades da cadeia original serão iguais às probabilidades da cadeia agregada. Num caso análogo, como faríamos para encontrar a probabilidade de um estado na cadeia original, com base na escolha da cadeia agregada? Nesse caso, π01 é igual ao somatório de π01c e π01t, por exemplo. Assim, a probabilidade de encontrarmos π01c estando no estado π01 será igual à divisão dos dois valores encontrados. Isso será análogo para todos os outros casos. Realizando esta divisão, conseguimos simplificar os termos de maneira resumida. Analogamente, conseguimos recuperar os valores da cadeia original, multiplicando a probabilidade condicional das mesmas com o valor de π01 ou π10, a depender do caso. Dessa forma, podemos sempre encontrar as fórmulas originais a partir das agregadas. Assim, dados os resultados que encontramos, o que poderíamos concluir caso tivéssemos os seguintes valores? Para relembrarmos, lembre que sempre chove ao sair de casa para o trabalho com probabilidade P
e ao retornar do trabalho para casa, chove com probabilidade Q. Para o caso de P igual a Q igual a 1, substituímos esses valores de acordo com os πs encontrados, obtendo os seguintes resultados. Vemos que o resultado do somatório dos nossos πs resulta em 1, então nossa cadeia está correta. Substituindo em R e S os valores encontrados, temos probabilidade 1 para R e para S. O que isso quer dizer? Como R e S são iguais a 1, sempre irá chover e, consequentemente, a pessoa sempre terá um guarda-chuva consigo. Dessa forma, ela nunca irá se molhar. Substituindo os valores de π01 e π10, obtemos 1 sobre 2 em cada uma delas. O somatório dos πs também dá 1, então tudo certo. Para o caso de P igual a Q igual a 0, será um pouco diferente. Nesse caso, nunca irá chover, então a nossa cadeia original irá se dividir em duas partes desconexas. Estaremos, então, lidando com duas cadeias. Dessa forma, o estado estacionário da cadeia dependerá do estado em que ela inicia, afetando diretamente as probabilidades dadas. Assim, teremos π01c e π01t com probabilidade 1 sobre 2, caso um desses estados seja o inicial, ou π10c e π10t com probabilidade 1 sobre 2, caso estes estados sejam os iniciais. Substituindo novamente em R e S, obtemos valores zeros na nossa cadeia agregada. Dessa forma, π01 será igual a 1 e π10 será igual a 0, caso π01 seja o estado inicial. O mesmo raciocínio será dado para o contrário. Para o caso em que P é igual a Q, que é igual a 1 sobre 2, substituindo os valores, obtemos as seguintes probabilidades. Vemos que o somatório de todas essas probabilidades dá 1, então tudo certo. Assim, por simetria, as probabilidades dos dois estados são iguais. Substituindo os valores em π01 e π10, vemos uma coisa curiosa. As probabilidades de π01 e π10 são os mesmos valores que encontramos quando P e Q eram iguais a 1. Assim, podemos definir que, caso P e Q tenham o mesmo valor, as probabilidades dos estados agregados serão sempre iguais a 1 sobre 2. Dessa forma, caso P e Q assumam valores como 1 sobre 3, 1 sobre 6, etc., por simetria, essas probabilidades serão sempre iguais. Substituindo no caso em que P é igual a 1 e Q é igual a 0, as coisas começam a ficar um pouco mais complexas. Substituindo os valores dados, encontramos os seguintes resultados. Para analisarmos isso mais a fundo, teremos que voltar na nossa cadeia original. Substituindo esses valores na cadeia original, chegamos à seguinte conclusão. Sempre vai chover ao sair de casa para o trabalho, e nunca do trabalho para casa. Dessa forma, os estados 10t e 10c serão executados somente uma vez, caso estes sejam os estados iniciais. Por fim, entramos em um loop nos estados 01c e 01t. Dessa forma, podemos caracterizar esses estados em duas categorias. Os estados 10c e 10t serão os estados transientes, ou seja, só passaremos por eles uma vez. E os estados 01c e 01t serão os estados recorrentes, ou seja, nós podemos passar por eles mais de uma vez. Dessa forma, a probabilidade de π10c e π10t serão iguais a 0. Consequentemente, os estados 01c e 01t representam um conjunto fechado nessa nossa cadeia. Assim, por simetria, a probabilidade dos dois estados serão iguais a 1 sobre 2. Finalmente, chegamos na seguinte conclusão. A primeira é que o guarda-chuva nunca sairá do trabalho e a segunda é que o sujeito sempre se molhará ao sair de casa para o trabalho, pois o guarda-chuva nunca estará lá. A mesma lógica ocorre quando P é igual a 0 e Q é igual a 1. Ao substituir isso na cadeia original, chegamos à seguinte conclusão. Sempre chove ao sair do trabalho para casa, e nunca de casa para o trabalho. Dessa forma, os estados 01c e 01t serão transientes, ou seja, serão executados somente uma vez, caso estes sejam os estados iniciais. Por fim, entramos um loop nos estados 10c e 10t, sendo os nossos estados recorrentes.
Dessa forma, análogo ao caso anterior, o somatório dos πs será referente aos estados recorrentes, ou seja, π10C e π10T serão iguais a 1 sobre 2. Da mesma forma, chegamos às seguintes conclusões. Nesse caso, o guarda-chuva nunca sairá de casa e o sujeito sempre pegará a chuva voltando do trabalho para casa, pois o guarda-chuva nunca estará lá. Substituindo agora em R e S, vemos que os valores de R e de S são iguais a 1 sobre 7 e 1 sobre 5, respectivamente. Assim, as probabilidades de transições entre os estados não são simétricas. Substituindo novamente em π01 e π10, obtemos as probabilidades 5 sobre 12 e 7 sobre 12. Como o somatório dá 1, então, tudo certo.